Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre A Casa dos Coelhos, da Lara Alcuba, sobre o qual eu já falei um pouquinho no vídeo de livros lidos, mas eu queria muito trazer ele pra cá e fazer uma resenha só pra ele. Esse livro foi lançado aqui no Brasil pela Paris de Histórias, é o primeiro livro que a Lara Alcuba lançou. Ela é uma autora argentina, ela nasceu em Cuba, mas ela foi registrada na Argentina, os pais dela são argentinos, mas ela de fato nasceu em Cuba. E ela cresceu na França, onde ela mora até hoje. Esse foi o primeiro livro que ela lançou, em 2007, e ele é uma autoficção, ele tem a ver com memórias de infância, de um período que ela viveu no final dos anos 70, quando ela tinha ali 7, 8 anos, e esse é o primeiro livro dela que sai aqui no Brasil, que a gente tem traduzido, ainda bem, mais uma autora contemporânea interessantíssima pra gente ler e conhecer. A Casa dos Coelhos tem uma particularidade interessante do ponto de vista do contexto. A Laura era filha de 2 militantes montoneiros, que eram militantes de esquerda que se opunham à ditadura na Argentina. Os pais dela eram bastante jovens, eram estudantes universitários, e durante o período deles de militância e clandestinidade, né, porque eles eram perseguidos, ela viveu com eles. Então, o que ela vai narrar aqui é um período em que ela tinha mais ou menos 6 e 7 anos, em que ela vive, entre algumas idas e vindas, com a mãe. Mas ela vive na clandestinidade. Então, ela tem documentos falsos, assim, junto com a mãe. Ela mora numa casa que é um disfarce, mas que na verdade é uma célula. A Casa dos Coelhos é essa casa, essa célula onde ela vai morar. Tem esse nome porque eles disfarçam a casa. Ela, na verdade, sai de uma região assim central e vai para a região de La Plata, que é essa casa, onde fica essa casa. E lá eles montam uma criação de coelhos. Então a justificativa da casa para ter um determinado galpão lá é que eles criam coelhos para vender a carne do coelho. Acontece que nos fundos, numa espécie de esconderijo com uma porta mecânica e tudo mais, está a imprensa deles, né? Que é onde eles publicam, imprimem o jornal do movimento, que se chamava Evita Montoneira. Então, na verdade, ali era uma célula importante porque era a célula de impressão do jornal deles, da comunicação do movimento. O livro não é exatamente uma biografia, é uma autoficção, porque a Laura vai trabalhar mesmo ficcionalmente a partir de alguns episódios que ela se lembra. Inclusive, o livro é organizado de forma episódica. Ele não vai contar sempre uma historinha na ordem linear, assim, cronológica. Ela vai trazendo... A ordem é linear, mas ela vai pulando de um evento para o outro de acordo com as memórias dela. E uma das coisas mais interessantes é ver essa criancinha tentando viver a vida de militante. Ela vai mostrando pra gente que ela vai sendo informada sobre a gravidade da condição deles e ela tenta entender, ela tenta se ajustar, mas na verdade é um traje grande demais para essa criança, né? Então, em vários momentos, ela não vai compreender o que está acontecendo ou ela não vai agir de acordo com a gravidade. Óbvio, ela é só uma criança, né? Então o livro todo trabalha um pouco essa tensão de uma menina que é muito imaginativa, que cria histórias, que cria cenários, que imagina mundos, com essa menina que precisa disfarçar, que tem que olhar para trás para ver se eles estão sendo seguidos, que tem que seguir umas certas práticas da clandestinidade. Se alguém pergunta o nome, o sobrenome dela, o que ela fala, então ela tem que viver como um adulto nessa situação limite, sendo que ela não é um adulto, ela é uma criança. E o tempo inteiro o livro joga aí com essa tensão e essa ambiguidade. Eu vou ler um trechinho para vocês verem. Sou grande. Tenho só 7 anos, mas todos me dizem que me expresso e raciocino como gente grande. Eles acham graça que eu saiba o nome de Firmenich, o líder dos montoneiros, e até mesmo que conheça de cor a letra da Marcha da Juventude Peronista. Para mim, eles explicaram tudo. Entendi e vou obedecer. Não vou dizer nada. Mesmo que alguém venha me fazer mal, mesmo que me torça um braço ou que me queime com um ferro de passar, mesmo que me martelem o joelho com muitos pregos, entendi a que ponto é importante que eu me cale. Então a gente vai vendo que, assim, a criança está imaginando coisas que ela não deveria, né? Muito por estar nessa situação limite. O título original desse livro, publicado em francês, é Manège. E Manège é o nome do carrossel, né? É o nome daquele brinquedo infantil, mas ele também tem algo como manobras. Ele tem uma ambiguidade em francês. O que é interessante porque é um título que mantém, ao mesmo tempo, uma alusão ao mundo infantil e uma alusão a essa situação específica de viver na clandestinidade. A Casa dos Coelhos
alude um pouco também, eu acho, a essa questão. Embora ele seja mais enigmático em português e em espanhol, porque em espanhol também ficou traduzido como La Casa de los Conejos, ele alude, eu acho, um pouco para essa coisa da imaginação, né? A Casa dos Coelhos tem um quê de imaginativo, de fantasia, a gente não sabe exatamente o que é, né? Para mim, por exemplo, ele evoca algo quase como Alice no País das Maravilhas, então ele mantém um pouco essa coisa da imaginação infantil, que é muito marcada no livro. Então o livro, ele fica oscilando, né? Ele tem essa tensão entre a gravidade do que está acontecendo e como a gente vê pelos olhos de uma criança. A gravidade do que está acontecendo, ela nunca é totalmente clara, ela vai percebendo alguns efeitos, como por exemplo a prisão do pai dela, né? Ela visita o pai dela na prisão, mas a tensão de certas pessoas adultas ou a irritação que certas pessoas adultas têm com coisas que ela faz, ela vai pescando, assim, a violência da situação política, ela vai passando um pouco de pano de fundo e às vezes um pouco silenciosa, algo que é subtendido, mas a narrativa aqui é de uma menina que ela é uma criança e ela tá muito apegada a essa imaginação, desejos e medos de criança mesmo. Eu separei uma parte que tem um pouco dessa coisa de um certo lirismo de imaginação infantil. Ela diz assim: o que eu mais gosto quando pisco os olhos e está tão iluminado é que começo a ver as coisas de outra maneira. Gosto, sobretudo, do momento em que o contorno das coisas se dissipa e elas parecem perder o volume. Quando o sol brilha intensamente, como hoje, consigo chegar mais rápido do que de costume a esse ponto em que tudo se transforma, e onde me vejo repentinamente em meio a imagens planas que parecem ter sido coladas sobre uma lâmina luminosa. Pela simples pressão das minhas pálpebras, consigo afastar para muito longe tudo o que me rodeia e lançá-lo contra um fundo luminoso. Mesmo a música festiva acaba se chocando com esse muro de luz. Quando atinjo esse ponto, tento conservá-lo o máximo de tempo possível, mas essa acomodação particular sempre me escapa, às vezes logo depois de ter sido alcançada. Mas dessa vez, novamente, mesmo a imagem das coisas resiste. Rapidamente, tudo se enche de novo e o livro de luzes no qual eu me encontrava desaparece. Então é bem a criança ali perdida no seu jogo com a imaginação, né, na sua transfiguração da realidade a partir da imaginação. A Casa dos Coelhos é o primeiro livro de uma trilogia e a Laura conta que ela não só demorou muito para começar a escrevê-lo, mas ela demorou muito tempo escrevendo. Tem uma particularidade que é a seguinte: a Laura morou nessa Casa dos Coelhos com a mãe dela e com algumas outras pessoas. Ela morava com um casal, dentre os quais uma mulher chamada Diana, que estava grávida. Ela dedica o livro para Diana. Elas saem da Argentina por sugestão do avô dela, do pai da mãe dela. Ele consegue um favor com uma pessoa, numa época que era super difícil, e ele consegue a transferência delas, né, a saída delas do país, e depois dessa saída elas acabam conseguindo ir para a França. A mãe sai sozinha primeiro, e depois os avós viajam com a neta e levam a neta para viver junto com a mãe. Isso por volta de quando ela tinha em torno de 10 anos. Nesse período, o pai dela continuava preso, mas o que é mais duro e triste para Laura é que ela descobre que as pessoas que foram morar na casa depois que elas saíram, e a Diana que morou lá e com quem ela conviveu e que tratou tão bem dela, e que ela acompanhou a gravidez quase toda, eles foram executados. Então alguém entregou esse grupo da Casa dos Coelhos e os militares foram lá, inclusive militares de alta patente, foram lá com armamento muito pesado e não deram nem chance, os moradores não tiveram nem chance de se defender, eles foram realmente executados. Então isso cria um trauma muito grande para ela e para a mãe dela, né? A gente fez o lançamento, tivemos a oportunidade de conversar com a Laura, a escritora, eu vou deixar o link aqui para quem quiser ver. E a Laura fala que esse assunto virou um tabu. As pessoas não conversavam sobre o que aconteceu nessa época porque era muito traumatizante, era muito triste. E ela foi sentindo vontade de voltar nessas memórias, de certo modo, até para tirar um peso de si. Ela fala um pouquinho disso no início, né? O livro tem um prólogo onde ela vai falar da necessidade que ela tinha de deixar certas coisas passarem, exatamente porque elas pesavam muito. E no lançamento ela pôde contar pra gente como foi o processo da mãe dela, né? Porque ela começou a escrever esse livro, ela sentiu que precisava contar essa história e ela não contou, em princípio, para a mãe dela que estava escrevendo. Depois que o livro estava pronto, escrito e que tinha sido aceito pela
editora, é que ela chamou a mãe, deu o livro para a mãe ler e perguntou se a mãe se incomodava. E a mãe disse que não. Ela falou, a mãe dela leu o livro. A Laura conta que ela falou assim, muito brevemente, não sabia que você lembrava disso tudo. E aí a Laura perguntou, você fica chateada se eu faço essa publicação? E aí ela disse que ela teria respondido assim, não, eu acho que vai me fazer bem. E essa foi a conversa que elas tiveram, assim, sobre o assunto. Foi um momento super emocionante lá do lançamento pra gente. A gente cria uma curiosidade grande com a mãe da Laura aqui na história, inclusive porque existe um certo distanciamento emocional no modo como a Laura conta essa história. Ela não fala muito de uma proximidade íntima mesmo com a mãe. Tem muitas cenas com a mãe, mas como o livro todo é meio atravessado por silêncio, subentendidos, coisas que não podem ser ditas, existe um certo distanciamento, mas a gente fica com essa curiosidade, né, dessa mãe, dessa militante que levou a filha pra militância, né, pra clandestinidade junto com ela. Então eu já tô super curiosa para ler os próximos livros, né. Eu sei que o livro seguinte, que é o Azul das Abelhas, é muito focado nas trocas de cartas que a Laura faz com o pai dela que estava preso, né. Então eles ficam ali trocando correspondências e parece que esse segundo livro é mais focado nessa experiência. Eu tô doida pra ler já, espero que a Paris de Histórias traga pra nós. A Natália falou que provavelmente no ano que vem, né, e eu já tô super curiosa. Mas uma coisa interessante também que eu tive a oportunidade de perguntar pra Laura no lançamento e ela falou, é de que essa é uma história de militância política focada em mulheres, né? Então a gente tem aqui muito a ênfase não só na própria Laura, mas na mãe da Laura, na Diana, e tem a figura da avó dela também, porque ela vai visitar o pai na cadeia com os avós, e aí ela fala muito, por exemplo, sobre a experiência de constrangimento da revista, né, de como elas têm que tirar a roupa, ela fica vendo uma mulher estranha palpando os seios da avó dela, por exemplo. E como isso cria uma espécie de constrangimento entre elas. Então a Laura mesmo comentou no lançamento que ela tinha a lembrança dessa história como uma história de mulheres. Então é uma história de militância, mas talvez não muito sobre conflito armado ou ações de conflito mais violentos, mas dessa parte que fica mais do que está escondido, né? Dessa coisa mais mesmo de uma vida simulada, da qual ela fez parte, mas onde participaram muitas mulheres. Tem um episódio muito interessante aqui com a Diana, né, porque num determinado momento alguém pergunta o sobrenome da Laura. Como ela era uma menininha, alguém vai lá conversar com ela e fala, qual é o seu sobrenome? E a Laura fica assim, sem saber o que responder. E ela fala, eu não tenho sobrenome. Ela dá uma resposta meio irreal, né? Como assim você não tem sobrenome? Eu não tenho sobrenome. E é a Diana, essa pessoa com quem ela conviveu, que vai desfazer o mal entendido. A Diana vai ter uma sacada assim e vai conseguir dar uma resposta. Então tinha essa coisa de um certo carinho, de uma certa gratidão. Porque, por conta desse episódio, inclusive, a Laura achou que 30 segundos depois os militares iam bater na porta e todo mundo ia morrer. Então, esse grau de tensão que eles viviam, né? Agora, para terminar, eu queria ler um trechinho que tem a ver com o discurso dos militares lá na Argentina, mas teve a ver com o discurso dos militares aqui no Brasil também, e parece que é algo que tá retornando, né? Só pra gente ver como a história, o mundo dá voltas, né? A gente acaba revivendo certos ciclos. O projeto dos militares é endireitar o país. Diante de um terrível vazio de poder, Videla, Macera e Agosti se sentiram na obrigação, fruto de serenas meditações, de erradicar definitivamente os vícios que afetam o país. Foi isso que eles declararam. Com a ajuda de Deus, eles esperam conseguir endireitar a nação. Eles chegaram a dizer até isso. Esse trabalho será conduzido com uma firmeza absoluta e com a vocação de servir. Então, assim, a gente sabe que é bem familiar essa conversinha, né? Então é isso. Eu não diria que esse livro especificamente é um livro, assim, muito político, ele próprio, um livro militante, porque essa não era a militância dela, né? Eu acho que é uma visão muito particular a que a gente tem acesso, que é a visão de uma criança que estava inserida ali naquela situação, assimilando um certo discurso e uma série de práticas, mas ainda assim sendo uma criança, né? Tem momentos em que a gente sente que parece que ela amadureceu rápido demais, mas em vários outros momentos a gente vê que ela é só uma criancinha, né? E que se você fala duro com ela, ela começa a chorar, e que ela não compreende certas coisas, e que ela fantasia uma série de outras coisas.
Então eu achei que foi uma visão assim muito privilegiada de um momento muito específico, de um acontecimento muito específico, né? Como que uma criança processa certas realidades duras. Então eu achei muitíssimo interessante, e a gente tem a vantagem de ser inspirado na vida real de alguém, né? Não é só um esforço de imaginação aqui, a gente tem essa mistura de experiência mesmo, né, biográfica, com a ficcionalização, que acho que a ficcionalização entra na composição dos detalhes, né, da história. Afinal de contas, a Laura estava lembrando de coisas que ela viveu quando ela era muito pequenininha. Então ela parte de memórias para ir aí criando uma história que pareça um pouco mais compreensível, talvez, para nós, né? Mas eu gostei muitíssimo, foi até o livro sorteado no mês passado para os apoiadores, porque eu realmente achei uma história muito interessante. Então fica aí a dica. Muito obrigada a todos pela companhia, muito obrigada aos apoiadores e membros pelo apoio aqui com o meu trabalho. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau!